Olá, meus amigos e irmãos que nos acompanham no nosso canal do YouTube. Aqui é André Assis para mais um Estudos que Edificam. Corta. Não tem ninguém para cortar. Mas uma alegria podermos estarmos aqui juntos com os irmãos. Que Deus abençoe a todos. E queremos falar sobre conhecendo a salvação. Continuando então o nosso assunto sobre conhecendo a salvação, eu sou André Assis, para mais uma vez nós compartilharmos um pouco a respeito da palavra de Deus. E eu quero dizer que a importância que tem de nós conhecermos a palavra de Deus. A salvação, ela é o tema central da Bíblia. A salvação é a maior bênção que o ser humano, que o homem, a mulher, podemos receber. A salvação, além de ela ser a maior bênção que nós podemos receber, é a principal experiência espiritual que nós podemos ter. A salvação é o dever de todo cristão falar dela. Falar dela àqueles que não conhecem a Cristo, para que eles também possam ser salvos. Então, para nós podermos entender o que é a salvação. A salvação, primeiramente, essa palavra ela vem de uma origem grega, é sotéria. Daí nós temos a doutrina da soteriologia, ou a doutrina da salvação. Então, o que significa salvação, o significado dessa palavra? O significado dessa palavra é livramento. O significado dessa palavra é chegar à meta final com segurança, livrar do dano ou livrar de dano. Então, a princípio, podemos afirmar que a salvação é resultado da obra, é o resultado da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, com o objetivo de livrar todo o homem da condenação do pecado. Então a gente vai ver que quando a gente fala de o que é morte expiatória, a morte expiatória ou a expiação, ela está ligada à redenção e ela está ligada à remissão. Você quer ver isso? Paulo, quando vai escrever os Colossenses, no capítulo de número 1, ou melhor, Efésios, vamos ler em Efésios primeiro, Efésios capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo de número 7, capítulo de número 1 e versículo número 7, melhor dizendo, vai dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E Paulo vai dizer também aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, ele vai dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a salvação, quando ela fala sobre isso, que ele está dizendo aqui no capítulo 1, o que é a morte expiatória então? Ou o que é a expiação? Por que Jesus teve que morrer quando está relacionada à redenção e remissão? Então a redenção, ao qual ele vai dizendo, é a libertação por preço, ou a libertação mediante o pagamento de um preço, ligada à remissão, que é o perdão do pecado. Então, a salvação, primeiramente, ela é um ato soberano de Deus, que em Jesus, o seu Filho, nos reconciliou consigo mesmo. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, de 2 Coríntios, e versículo de número 18 e 19, que a palavra de Deus ela vai nos dizer, um versículo bem conhecido que nós sabemos, que muitas pessoas conhecem, capítulo 5, versículo 17, vai dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Versículo de número 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Isto é,
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Deus estava em Cristo, nos reconciliando com Deus e não acreditando sobre a nossa vida os nossos pecados. Então a salvação, ela é um ato soberano de Deus, que através de Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. E nós sabemos que nós vamos ver isso, nós vamos muito mais além disso, porque nós vamos poder entender um pouco isso, que a gente vai ver que isso daí, a salvação, ela vai nos trazer para nós e vai nos mostrar o grande amor de Deus pela nossa vida, para que nós fôssemos livres da condenação do pecado. O que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. E quando nós olhamos, nós vamos poder ver que a salvação, ela é oferecida a todos os homens, sem exceção. Por isso que em Cristo nós podemos ser salvos, em Cristo nós podemos ser livres do pecado, em Cristo nós podemos nos tornarmos filhos de Deus. O que João vai dizer em capítulo 1, versículo 12, a todos veio para que era seu, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Só que nós precisamos entender que quando Paulo e quando Deus, na verdade, está falando e relacionando o pecado ao homem, o homem ao pecado, nós precisamos entender que o pecado, ele vai trazer sobre a nossa vida o quê? O pecado, ele vai trazer sobre a nossa vida, primeiramente, a culpa do pecado. Então, a culpa do pecado, ela vai ser o estado que nós, na verdade, nos encontramos, o qual nós merecemos a condenação ou somos passíveis de uma punição, porque nós violamos uma lei ou uma exigência moral. Então, a culpa do pecado, automaticamente ela vai nos trazer o peso do pecado, que o peso do pecado após a violação da lei, automaticamente a nossa consciência, ela vai nos acusar, ela vai ficar nos acusando e vai trazer o peso da culpa que nós temos na nossa consciência por causa do pecado, por causa da violação da lei. Então nós vamos entender que automaticamente, aí Paulo vai dizendo, Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer, porque o salário do pecado, a condenação do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Então automaticamente, quando isso está relacionado à culpa do pecado, o peso do pecado, e automaticamente vem por causa disto a condenação do pecado. Então onde é que nós vamos ver isso que vai nos fazer entender o processo de salvação? Nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam contra Deus por desobediência à ordem de Deus, quebraram uma lei de Deus. E quando se quebra essa lei de Deus ali, então nós vamos ver o texto relatando, dizendo que Deus vai procurar Adão na virada do dia, como sempre, e vai dizer, Adão, Adão. E Adão não aparece, Adão, onde está? E Adão vai dizer, estou aqui, mas por que tu está aí, Adão? Por que tu está escondido? Porque eu estou nu. Quem disse que tu estava nu? Gênesis 3, você vai ver essa narrativa bíblica. E você vai ver que a consequência, a culpa do pecado, pesou na consciência de Adão, fazendo com que ele se escondesse de Deus, porque ele sabia que estava nu. Então, a condenação do pecado, a sentença do pecado, Deus vai dar para Adão e vai tirar eles para fora do jardim e vai colocar guardas na porta do jardim
e ao redor do jardim, para que Adão ele não retornasse dentro do jardim, que ali tinha a árvore da vida, que comesse da árvore da vida e se tornasse eternamente um pecador sem a possibilidade de uma reconciliação com Deus. Por isso que quando nós falamos sobre a salvação, ela ser a maior bênção que o ser humano pode ter, é verdade, porque vai mostrar o amor de Deus pela nossa vida. Ainda que as pessoas acham que aonde que tem amor nisso? O amor, ele deve ser justo. Não pode ser uma coisa como as pessoas dizem por aí, que para a pessoa que ama não pode ser cobrada, não pode ter uma exigência. O amor, ele tem uma exigência. O amor de Deus, ele tem uma exigência para que nós pudéssemos então encontrar o caminho da salvação. Então nós vamos ver que, mas o que nós temos que ver com o pecado de Adão, irmão André? Tudo. Porque Adão, ele foi o o progenitor, ele foi o primogênito entre os homens. Ele foi o primeiro a ser criado pela criação de Deus. E você vai ver que Adão, ele só vai ter relacionamento sexual com Eva, ele só vai conhecer a Eva quando ele está fora do jardim. Quando ele está fora do jardim, ele conhece a Eva e tem o primeiro filho. Eles têm Caim, logo em seguida tem Abel e assim por diante. Então tu vai ver que essa característica de desobediência, ela vai ser transmitida para os filhos de Adão. Vai estar na sua genética. E por isso que Paulo, ele vai dizer aos Romanos, capítulo 5, e versículo de número 12, ele vai dizendo, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então assim, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a gente já sabe que a salvação, ela é um ato da soberana vontade de Deus. E a salvação também é um ato da infinita misericórdia de Deus, porque ela é dada graciosamente e mediante a fé. Paulo vai dizer aos Coríntios, aos Efésios, capítulo 2, melhor dizendo, e o versículo de número 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é mediante a fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então nós podemos compreender que a fé, a salvação por ser por fé, ela não vem dos nossos próprios méritos e nem de boas obras. Ela vem exclusivamente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então a salvação, nós precisamos saber que a salvação, ela custou um alto preço. Ela custou o preço de sangue de Jesus na cruz do Calvário pela nossa vida. E aí nós vamos ver isso, que João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Profetizado por Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4 ao versículo de número 7. Todo o capítulo 53 ali, desses versículos aqui adiante, você vai ver a profecia a respeito de Jesus que Isaías está falando verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi do agrado do Pai que ele fosse moído, enfermasse, sofresse, padecesse tudo aquilo ali. Então a gente vai ver que a salvação, ela é um ato gracioso de Deus,
que Jesus resolveu ofertar, dar a sua vida para nos resgatar. A expiação do pecado, o perdão do pecado ou dos pecados, ela vai vir através do sacrifício de Jesus. Mas por que nós precisamos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Porque em Gênesis capítulo 3, versículo de número 21, se não me falha a memória, vai dizendo que Deus ele teve que fazer túnicas para Adão. E as túnicas que ele fez eram de couro de animal. Houve um derramamento de sangue, houve a morte de um animal inocente dentro do jardim do Éden por Deus, que fez a túnica para cobrir a nudez e a vergonha de Adão e Eva, para que eles então pudessem seguir a sua vida adiante. Então, a cobertura que vem sobre a vida de Adão, primeiramente houve a morte, derramamento de sangue e as vestes para cobrir o pecado. Isto simbolizava que para que o homem fosse perdoado, deveria de haver o derramamento de um sangue inocente para a cobertura da vergonha por causa do pecado na vida do homem. E Jesus fez isso e tirou o pecado de nós. Deus é bom demais e nos ama. Continuando então o nosso assunto, conforme nós estávamos falando sobre a importância de conhecer a salvação e saber o que é a salvação, nós precisamos entender sobre a necessidade que nós temos da salvação. Então, como nós vimos anteriormente, que o pecado ele atingiu o homem, e aí vai entrar o que Paulo disse aos Romanos, que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então nós precisamos entender a importância que todos têm da salvação nas suas vidas. Então todos precisam, para obter a salvação primeiramente, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los e abandoná-los definitivamente, e assim aceitando então o dom gratuito de Deus. Então, para nós entender de nos arrepender dos nossos pecados, mas o que é o pecado? Então, primeiramente, o pecado ela vem de uma origem, de uma palavra grega, podemos usar esse termo primeiramente, amartia, da onde nós tiramos a doutrina do estudo sobre o pecado, da amartiologia, que na verdade seria errar o alvo, mas vai muito mais além do que errar o alvo, porque o pecado ou pecado é tudo aquilo que infringe a lei de Deus, tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Então nós precisamos nos arrepender de tudo aquilo que vai ferindo a santidade de Deus, e isso daí nós vamos entender por que nós temos uma grande necessidade de salvação. Então, para nós entender a necessidade de salvação, nós precisamos ver a origem do pecado, como que o pecado entrou no mundo e como que isso aconteceu. Como nós já falamos antes, o pecado, Deus vai dizer a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos número 26 e 27. Capítulo 1, versículo 26 vai dizendo que Deus vai dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Gênesis 2, 15, 16 e 17 vai dizendo que Deus tomou o homem, colocou ele no jardim e colocou ele ali para lavrar e guardar a terra. E Deus dizendo ao homem, então dizendo a Adão, que ele não deveria, ou seja, melhor dizendo, que dentro do jardim tinha todas as árvores ele poderia comer que tinham no jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós vamos ver que tratava-se de uma prova de obediência de Adão a Deus. Adão precisava ser fiel ao Criador. Então nós vamos ver que Adão, ele estando dentro do jardim do Éden, Deus, em momento algum, o Senhor, ele colocou Adão ali como se fosse um robô, e que Deus ele ficasse com um controle na sua mão, dizendo o que Adão deveria ou não fazer. O homem ele foi dotado de livre-arbítrio. Ele tinha, assim como todos nós temos, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.
Então nós vamos poder ver que Adão tinha o livre-arbítrio de fazer a sua escolha, independente de Deus. Deus havia colocado ele, estipulado para ele qual era o dever dele ali dentro do jardim do Éden, e de cuidar de tudo aquilo ali e de obedecer a Deus. Então, pela desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. Então, sofrendo ele a tentação, ele não resistiu à tentação. E como representante da raça humana, logo o pecado, então, ele passou a todos os homens, a todas as gerações futuras depois de Adão. Então, logo nós vamos ver que nós recebemos, então, a herança do pecado. Então, nós vamos ver que a salvação, ela é de extrema importância, porque a salvação ela é a obra redentora de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna da morte. A salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação eterna, causada pelo pecado do primeiro homem, conforme está lá em Romanos 5,12, que nós já falamos também, que por causa que o pecado entrou por um homem, assim a morte entrou e assim a morte passou a todos os homens, de consequência disso. Então logo nós vamos poder ver que nós recebemos a herança do pecado de Adão, e a condenação é essa, é a morte. Então nós vamos poder ver que o pecado foi a herança maldita que nós recebemos, que todos nós recebemos, e foi deixada a todos os homens, melhor dizendo, por causa do pecado de Adão. Então como podemos escapar da condenação? Qual é a importância da salvação, então? Qual é a importância de nós vermos por que essa questão ela é tão importante para toda a humanidade? Porque nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer, como nós lemos também anteriormente em Efésios 2:1, vai dizendo que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele nos vivificou também juntamente em Cristo Jesus. E vai dizendo que Deus, que é riquíssimo, versículo 5 de Efésios 2, Deus que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou. Então Deus nos deu vida através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos ver que Paulo vai falar aos Colossenses também a maneira como nós somos alcançados. Em Colossenses 1, 13 e 14, vai dizendo que Ele nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados pelo seu sangue. Então Paulo vai dizer a condição que nós estávamos em Efésios 2:1 e versículo 5, Paulo vai dizer como que nós somos alcançados em Colossenses 1:13 e 14, e Paulo vai dizer em Colossenses 2:13 que nós estávamos condenados pelas ordenanças porque nós não tínhamos como alcançar e como fazermos este pagamento. Então Paulo vai dizendo que ele arrancou, ele tirou tudo aquilo que era contra nós nas ordenanças, nas suas ordenanças ou na lei de Deus, que não tínhamos como alcançar isso tudo foi cravado na cruz do Calvário. Então Paulo vai dizendo como nós estávamos, a forma como nós somos alcançados, o pagamento que foi feito por isso. Em Colossenses 2:13 ele vai dizendo como que isso aconteceu, porque nós não tínhamos a capacidade de poder alcançar tamanha salvação, como nós falamos antes, que a salvação ela não é por boas obras, nem por mérito humano. O salmista no Salmo de número 49, versículo 7, vai dizendo que nem toda riqueza, nem toda fazenda pode pagar pelo resgate da alma, porque o seu resgate ou o seu pagamento, ou aquilo que se daria, é muito caro, que nem toda fazenda, nem todo dinheiro no mundo alcançaria e poderia pagar o resgate de uma alma. Então nós podemos entender assim a importância da salvação, de nada podemos fazer para ser salvo, e mediante o sacrifício de Jesus nós podemos escapar da condenação do juízo divino. Então, porém, Deus, Ele
em seu Filho Jesus, ele vai nos libertar da condenação da morte eterna. E João 5,24 vai dizendo que existe uma promessa ali, que Jesus vai dizendo exatamente assim. Eu quero ler juntamente com você no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, o versículo de número 24, ele vai dizendo: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a Bíblia Sagrada vai dizendo a maneira como nós somos alcançados e uma promessa daqueles que crê em Cristo Jesus, que não entrarão em condenação, passarão da morte para a vida e terão a vida eterna. Então agora nós não precisamos mais temer o juízo final, conforme se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 11 até o versículo de número 14, que vai falar sobre o juízo final. Ali nós vamos ver o que? Nós vamos ver, falando sobre o grande juízo do trono branco, da condenação de todos aqueles que não creram em Jesus, de todos aqueles que tiveram a oportunidade, assim como eu e você estamos tendo nesse dia, e não queremos ser salvos por Ele. Então, no final, um dia nós vamos ter que enfrentar o grande juiz, mas nós também podemos entender que se nós aceitarmos a oportunidade de não levarmos adiante a herança do pecado que está contra a nossa vida, e ela pode ser cortada através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, por esta promessa gloriosa que nós ouvimos o Mestre dizendo: na verdade eu vos digo, que todo aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida e terá a vida eterna. Então nós vamos ver que em Apocalipse 2, capítulo 20, melhor dizendo, versículo 11, do 11 até o 14, até o 15, na verdade, ele vai dizendo, mas ele vai terminar dizendo, os dois últimos versículos, 14 e 15, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então nós podemos ver que a herança do pecado, a origem do pecado, a herança do pecado, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoou, nos dando a oportunidade de nós termos o conhecimento e o livramento da morte eterna e chegarmos à salvação eterna em Cristo Jesus. Então, Jesus, mediante a sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele creram. Está lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo anulou, por sua morte e ressurreição, os efeitos do pecado, que é a morte eterna. Bom, como nós já falamos que Cristo, através da sua morte e ressurreição, anulou os efeitos do pecado, que é a morte eterna, nós podemos ver que o pecado, com os seus efeitos, ele afetou o homem nas esferas físicas, na esfera física, melhor dizendo, mental, moral e espiritual. E os efeitos do pecado são todos negativos. Então, como toda causa tem suas consequências, nós vamos poder observar os efeitos de uma forma mais detalhada, que são eles: a autojustificação, que está em Gênesis 3:7, o medo, que está em Gênesis 3, capítulo 3, versículos 8 ao 10, a maldição, que está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 17 e 18, a morte, que está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19, a expulsão do jardim do Éden, no qual está em Gênesis 3, versículos 22 e 23, a violência e o homicídio, que está em Gênesis
4, capítulo 4, versículo de número 8, a corrupção do gênero humano que está em Gênesis capítulo 6, versículos 5, versículo 11 e versículo 12, e não obstante do homem estar diante de um julgamento de Deus pelo dilúvio, o homem ainda assim não deixou de praticar a maldade. E aí nós vamos ver o último efeito causado, que é as enfermidades, segundo Isaías capítulo 1, versículo 6, fala da lastimável condição do pecador. Então, para nós entendermos as esferas que o pecado afetou o homem, a esfera física fala de tempo de vida, fala de fadiga e fala de enfermidade. Nós podemos ver isso em Gênesis 3:19. A esfera mental vai falar sobre o entendimento do homem estar obscurecido. Nós vamos ver em Efésios 4:18, podemos ver em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, podemos ver também a esfera moral que fala do caráter que foi deformado pelo pecado no Jardim do Éden. Nós vamos ver que fala da questão de caráter, nós vamos ver em Romanos capítulo 1, versículos número 24 e 25, a questão que afetou na esfera espiritual, que ficamos separados de Deus, né? Nós vamos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo de número 18, e também em Lucas 19 e versículo 10. Então a gente vai ver que os efeitos eles nos atingiram na esfera física, mental, moral e espiritual. Sabendo então que Cristo anulou, e aí nós vamos poder ver os aspectos da salvação, o qual vai falar da justificação, os aspectos da salvação, o qual vai falar da regeneração e o qual vai falar da santificação. A justificação, como Jó disse em Jó 9:2, como se justificará o homem com Deus? Então, na verdade, não teria como o homem se justificar diante de Deus. Mas o termo de a justificação é um termo judicial, na verdade, onde Deus, sendo o juiz, ele vai absolver e reconciliar o homem, culpado e pecador, consigo mesmo, mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mediante a defesa ao qual Jesus ele vai fazer pela nossa vida, intercedendo por nós, advogando a nossa causa e nos justificando diante de Deus. Como nós podemos ver, já falamos de alguns versículos, bases para isso, né? Como Colossenses 1:14, Efésios capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre essa questão. Paulo aos Romanos vai falar no capítulo de número 4, e versículo de número 24 e 25, aos Romanos, Paulo vai dizendo: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então nós vamos ver que a justificação, e aí Paulo vai continuar os Romanos capítulo 5, quando ele vai dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver que a justificação, ela vem mediante aquilo que Jesus fez e nos absolveu da condenação ao qual nós estávamos sentenciados por causa do pecado. E como nós já falamos antes, o resgate, o pagamento de um preço pela nossa justificação
foi o sangue de Jesus. Nisso vai entrar o sacrifício de Jesus, a morte expiatória, substitutiva de Jesus no nosso lugar, para, assim podemos dizer, aplacar a ira de Deus que estava sobre nós por causa do pecado. E o pecado, como já falamos, traz uma condenação. Mas então nós somos justificados, e como disse um pregador um dia, a justificação ela vai muito mais além do que uma simples absolvição de uma condenação. Porque quando nós falamos sobre a justificação, ela é algo tão profundo, como nós falamos que o pecado ele atingiu o homem em algumas esferas, que atingiu a esfera física, mental, moral e espiritual. A justificação ela vai atingir o homem também, dentro dessas esferas profundas, porque ele não vai somente absolver o homem de uma condenação. Como eu já falei, eu ouvi um pregador dizendo, e ele dizia que o ato da justificação ela é muito mais profunda do que um simples tribunal, onde alguém entra com o seu advogado de defesa diante do juiz e um advogado de acusação ou a promotoria o acusando ou pelejando contra ele naquela questão, e o seu advogado, por ser um advogado bom, que lhe custou caro para ele pagar, e vai fazer de tudo para lhe absolver daquela condenação, mas ele sai daquele tribunal sendo absolvido da condenação ao qual ele estava, mas a consciência dele continua dizendo que o advogado absolveu ele, mas ele continua sendo culpado. Diante dos homens ele foi absolvido, mas na consciência dele, ele sabe que na verdade ele era culpado. E a justificação por intermédio do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, o qual atinge a nossa esfera mental, a nossa consciência, ela é esclarecida, somos perdoados e apagados os nossos pecados. Deus não leva em conta, por isso que ele vai dizer em 1 João capítulo 2, ele vai dizendo, capítulo 1, melhor dizendo, versículos de número 9, ele vai dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a justificação ela vai muito mais fundo, porque ela não somente vai nos absolver de uma condenação, mas ela vai limpar a nossa consciência, vai tirar o peso do pecado da nossa consciência e vai atestar verdadeiramente diante de Deus que nós somos inocentes e a nossa consciência ela é limpa de toda a condenação e não ficará nos acusando, dizendo que o homem nos absolveu, mas a nossa consciência sabe que nós somos culpados. Então nós ficamos justificados diante de Deus, diante dos homens, e ficamos limpos na nossa consciência de que fomos perdoados. Então a justificação, ela é algo poderoso da parte de Deus, o qual somente Deus, pelo poder da sua palavra e pelo poder do seu Santo Espírito, pode, através do sacrifício de Jesus, perdoar os nossos pecados, limpar a nossa consciência, tirar as manchas do nosso coração e nos deixar limpos diante do grande juiz que é Deus, o nosso Pai. E nisso vai entrar a regeneração, que é um ato que está ligado junto com a justificação. A justificação, ela nos absolve de toda e qualquer condenação diante de Deus. E aí nós vamos lembrar o que o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículos de número 38 a seguir. Ele vai dizendo, vocês não precisam e não devem temer o homem, que só pode matar o seu corpo, mas não tem poder para matar a sua alma. Mas vocês devem temer a Deus, que tem poder de matar o seu corpo e lançar a sua alma no inferno. Então, a justificação, ela arranca de nós a culpa, a condenação, limpa a nossa consciência e o nosso coração. E nisso vai entrar a regeneração, que é o novo
nascimento, o qual Paulo vai escrever a Timóteo, ele vai dizendo a Timóteo sobre a regeneração, e quando ele fala sobre a regeneração, ele vai dizendo exatamente 3:5, se não me falha a memória, ele vai dizendo, Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele vai dizendo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a regeneração, ela é o ato do novo nascimento pelo seu Espírito Santo em nós, que nos regenera. E aí Pedro e Tiago vão corroborar com isso, quando eles dizem que nós nascemos de novo pela palavra. Temos o novo nascimento pela palavra da verdade. Então nós vamos ver que a justificação, ela vai nos limpar diante de Deus de toda condenação e culpa, e a nossa consciência também ficará limpa. A regeneração vai falar do novo nascimento, da limpeza ao qual o Senhor ele faz na nossa vida por intermédio da renovação pelo seu Espírito Santo. E por último vai entrar a santificação, ao qual o Senhor ele nos dá quando ele nos alcança, para que sejamos separados para servir a Deus, de forma que o nome do Senhor seja em tudo glorificado na nossa vida. E a santificação, ela tem 2 estágios, que o primeiro estágio é a santificação imediata, quando nós recebemos a Cristo e acreditamos e confiamos no seu sacrifício na cruz do Calvário, somos santificados imediatamente, e tem a santificação imediata e a santificação progressiva, ao qual nós precisamos buscar o que Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 17, quero ler com você. Ele vai dizendo justamente isso: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Mas João capítulo 15, versículo de número 5, 6 e 7, o Senhor vai dizer, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então a santificação é um processo que nós precisamos estar ligado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para que a sua palavra, que Paulo vai dizendo que pela lavagem da água, isto é, pela palavra de Deus, nós possamos a cada dia nos mantermos ligados e conectados com o Senhor e separados das coisas as quais vão nos tirar da presença de Deus e vão nos levar às práticas antigas, às velhas práticas. O que Paulo vai dizendo aos Efésios, no capítulo de número 4 de Efésios, versículo de número 24, ele vai dizendo, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Revesti-vos do novo homem, que segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça, retidão, fala de caráter, fala da condição que Deus nos coloca como justificados diante dele, para que nós andamos na sua luz, na luz da sua palavra, na sua verdade, e fala da santidade, ao qual ele nos separou, para que nós tivéssemos uma boa vida diante de Deus e dos homens. E aí nós vamos ver que ele vai dizer no 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A santificação ela vai nos limpar e vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então o poder de Deus, ele é maravilhoso. A necessidade da salvação, o conhecimento da salvação, o entendimento da necessidade que nós temos de ter um Salvador. E aí Paulo vai dizendo a Tito, se não me falha a memória, ele vai dizendo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Somente Ele pode nos trazer a salvação, somente Ele pode nos tirar de nós os efeitos que o pecado causou, somente Ele pode nos justificar diante de Deus, tirar a condenação que estava sobre a nossa vida, aplacar a ira de Deus que estava contra nós, pelos nossos atos, pelos nossos feitos antigos, pela vida que nós levávamos. Somente Ele pode mudar a nossa história e fazer de nós novas criaturas, para que o nome de Deus seja glorificado e para que todos saibam que existe um Deus santo, bom, amoroso, poderoso e que se preocupa com a nossa vida. Que Deus possa te abençoar mais uma vez. Que Deus possa nos ajudar a ter um entendimento a cada dia do seu amor tão grandioso pela nossa vida. E que essa palavra possa promover a edificação sobre a sua vida e o crescimento seu espiritual com Deus, para abençoar o seu lar, a sua família, para abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Que Deus abençoe e mais uma vez, mais um Estudos que Edificam. Que Deus os abençoe. No nome de Jesus. Amém.